Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 13 de novembro de 2021, Shabbat Shalom. Meus amigos, a ideia de dominar o mundo sempre passou pela cabeça do homem. No passado, Alexandre o Grande quis ser o dono da bola. Foi acompanhado pelos imperadores romanos e, de fato, Roma dominou sim o mundo antigo, até que o Império ruiu. Mais recentemente, o H da Alemanha, sem falar que foi antecedido por Napoleão Bonaparte, da França, e também Joseph Stalin. Todos esses tentaram recentemente dominar o mundo. Agora não é diferente do passado. Temos pelo menos 2 grandes candidatos a dono do mundo. Se você pensou em Xi Jinping, acertou, mas se pensou em Vladimir Putin, também. Só que a balança, nesse momento, parece pender mais para Xi Jinping, que, pelo menos na China, é o imperador de tudo. E levou os seus produtos pelo mundo, o que o qualifica, claro, como potencialmente capaz de ser o dono de tudo daqui para frente. Só que corre por fora, mas com muito poder e muita possibilidade de vencer a corrida, o russo Vladimir Putin. Claro, precisaríamos também falar em um candidato ocidental, como Biden, por exemplo, ou então o menino Macron na França, mas esses não contam muito. Biden, porque, embora tenha aderido à agenda globalista, todos sabemos, está com os dias contados. Logo mais, o seu governo acaba e acabará de forma vergonhosa. O menino Macron na França não tem a menor chance, porque a França, convenhamos, de hoje não é mais a França do passado. Para ser o dono do mundo, é preciso ter o exército mais poderoso, e parece que nesse quesito Vladimir Putin está liderando. Mas é preciso também ter o controle marítimo mundial. Sim, porque hoje todas as mercadorias andam ou circulam pelo mundo sobre navios. E nisso Vladimir Putin, se souber usar o Estreito de Bering, certamente também será favorecido nesse quesito. E finalmente, para ser o dono do mundo, é preciso dominar a economia global. Também nisso Putin está se adiantando. Mas mais do que isso, bem mais do que isso, o fato é que Putin já está se adiantando naquilo que será o ouro do século XXI, a energia. A energia elétrica, seja ela originada da fonte que for. O fato é que a Rússia será um poderio nesse setor logo mais, quando o mundo abdicar dos combustíveis fósseis. Sobre o poderio militar da Rússia nem precisamos falar muito, todo mundo sabe do que se trata, mas a Rússia quer dominar também o transporte marítimo, e para isso contará com o aquecimento das gélidas águas do Ártico. Também temos aqui no mapa, por exemplo, o Estreito de Bering, que mostra muito bem como será favorável a vida da Rússia no controle do comércio marítimo assim que as águas descongelarem. O Estreito de Bering mostra uma ligação muito rápida entre o Oriente e o Ocidente. Do lado esquerdo, vocês veem o gigantesco continente russo e do lado direito, as terras ocidentais do Canadá. Isso tornaria obsoleto até mesmo o canal de Suez, uma vez que os navios pudessem trafegar livremente por essas áreas. Mas um outro detalhe que ainda não foi suficientemente abordado colocaria Vladimir Putin no topo da cadeia alimentar, o controle da energia elétrica. É cada vez maior a demanda por energia no mundo, e a Rússia, baseada em combustíveis fósseis, tem energia para dar e vender, como, por exemplo, o gás russo que abastece a Europa.
a Europa, este inverno, verá o quanto necessita da Rússia, já que em muitos países o estoque de gás está lá embaixo, como, por exemplo, Inglaterra, Alemanha e agora a Áustria. E por conta disso, a RT News, que é porta-voz, praticamente um veículo oficial de comunicação do Kremlin, trouxe uma matéria dizendo que há um pavor na Europa hoje por conta de possíveis blackouts. E isto nasceu na Áustria, ou surgiu, este novo temor surgiu especificamente na Áustria. Diz a matéria do RT News o seguinte: o alarme de que faltará luz na Europa veio do Ministério da Defesa austríaco quando argumentou que em algum momento, sem especificar a data, poderemos ficar sem eletricidade. Poderemos, os europeus, ficar sem eletricidade. Abre aspas. A questão não é se haverá um grande apagão, mas quando haverá um grande apagão, disse o chefe da defesa, Cláudia Tanner. Para seu departamento, há 100% de chance de que em 5 anos a Europa fique sem luz, pelo menos em algum momento. E eles, já se preparando, querem ter seus cidadãos conscientes e prevenidos caso isso aconteça. Bem, esta manifestação do governo austríaco gerou um pânico mais do que consciência. Após este relato do governo austríaco, preparado por especialistas que tentam antecipar perigos potenciais, diz o RT, a segunda ameaça mais provável para a Áustria é um apagão que pode ser causado por uma epidemia global, um ataque terrorista, ataques cibernéticos, um pico na demanda ou uma sobrecarga do sistema. De acordo com essa hipótese, o ministro austríaco recomendou que a população armazene alimentos, bebidas e medicamentos. Bem, estranhamente, a Espanha passou também ela a se preocupar com a falta de energia. Não o governo, mas os espanhóis de modo geral. Começou na Espanha uma onda de buscar os chamados liquinhos, os fogareirozinhos de acampamento. Já não se encontra isso no mercado. Tamanha a preocupação dos espanhóis com o apagão. Pois é, acontece que a Espanha é praticamente um depósito, por assim dizer, de energia na Europa. Ela tem pouca ligação com o resto do continente, tem ligações elétricas na ordem de 3% com a França e só. Ou seja, ela é mais do que super autossuficiente em energia elétrica. Tem energia elétrica sobrando. E mesmo assim, os espanhóis estão desesperados com a possibilidade de um apagão. Tudo isso, diz o RT News, surgiu por conta de teorias da conspiração, até mesmo de gente que acredita na Terra plana e já está falando em um grande apagão. Ora, essas notícias podem muito bem ser plantadas por quem de fato quer ter o controle da energia. E a dica de que Vladimir Putin é este senhor da energia, ou pretende ser o homem de todas as energias, vem do próprio RT News numa matéria de antes de ontem, do dia 11. A matéria falava sobre os problemas do Bitcoin. E aí nós entramos em outra esfera, a econômica, o desejo e a possibilidade futura de mandar na economia. O Bitcoin será, segundo muitos especialistas, principalmente russos, a moeda do futuro. Só que ela tem um calcanhar de Aquiles, a grande quantidade de energia que necessitam os mineradores para fazer as transações, para que as transações em bitcoins se realizem pelo mundo. 11% dos mineradores do mundo encontram-se em território russo. Só que aí
A Rússia de Vladimir Putin, ou melhor, o Kremlin, já expressou a sua preocupação em relação ao altíssimo consumo de energia para a geração de bitcoins. A matéria da RT começa dizendo o seguinte: a repressão às criptomoedas na China forçou os mineradores de Bitcoin a procurar outros lugares para sua produção, como o Cazaquistão, por exemplo. O país da Ásia Central tornou-se um paraíso favorito para a mineração de criptomoedas, como evidenciado pelo fato de que o setor cresceu 18,1% em agosto passado, mais do que o dobro de junho. As dificuldades em atender às necessidades de energia da indústria da mineração de criptomoedas, no entanto, já são evidentes no Cazaquistão, que em meados de outubro anunciou que está reduzindo a quantidade de eletricidade que os mineradores podem usar em 95%, de cerca de 2.000 gigawatts por hora para 100 gigawatts por hora. Isso ocorre porque as reservas de energia de cada país são limitadas, diz o RT. Quanto mais os mineradores de ativos digitais de eletricidade usam a eletricidade, menos sobra para famílias e empresas, ao ponto de que apagões se traduzem em protestos públicos, forçando os governos a agirem, observa o canal. Então, já podemos fazer aqui uma certa ligação. A criptomoeda, ou o Bitcoin, por exemplo, suponhamos, será a moeda do futuro, só que ele gasta muita energia. Bem, como a falta de energia já está sendo sentida pelo menos na propaganda, isso quer dizer que o Bitcoin, ou melhor, os mineradores de Bitcoin, terão resistência de muitos países para atuarem daqui para frente, exceto, quem sabe, num país que tenha energia sobrando e possa, sim, dedicar boa parte de sua energia para a produção dos bitcoins, ou seja, para abrigar os mineradores do mundo todo. E aí, quem apareceria como salvador da lavoura? Vladimir Putin, claro. Ele poderia muito bem alocar todos os mineradores do mundo, já que tem energia elétrica sobrando. Ele poderia até mesmo dizer o seguinte: bem, eu não quero mais exportar o gás para a Europa. Eu usarei este gás para alimentar os mineradores de Bitcoin, para que o mundo tenha a sua única e perfeita moeda digital em operação. É possível isso ou é teoria da conspiração? Bem, ainda não dá para dizer, mas que Vladimir Putin pode sim, amanhã ou depois, ser o único ou o principal responsável pela mineração dos bitcoins, é possível que sim. Porque se a onda da falta de energia pegar mesmo, a Rússia estará mais do que nunca numa boa. Talvez seja por isso que espalhar a notícia de que faltará energia já favorece o Kremlin direta ou indiretamente. Se você acha que é difícil que amanhã depois Vladimir Putin se apresente como o dono do mundo, lembre-se, ele tem o exército mais poderoso na mão, provavelmente já tem o exército mais poderoso na mão, poderá controlar o comércio marítimo, poderá também controlar a economia e terá energia para dar e vender quando os outros países estiverem mendigando 1 kWh de energia por aí. É isso aí. Quem viver, verá, como dizia minha avó. Até depois.